Georgina Business Park apresenta Rio Preto Business. O programa Rio Preto Business foi idealizado para discutir a nossa cidade e o seu potencial em todos os âmbitos. Nesta primeira edição, vamos falar sobre desenvolvimento econômico, saúde, mercado imobiliário, direito e sobre o setor industrial. Nossos convidados são Adriana Neves, Suzana Quintana, José Dalmo Araújo, Rafael Coelho e Jane Jardini. Adriana Neves é uma personalidade já conhecida na cidade. Ela é presidente da ACIRP, a Associação Comercial e Industrial de Rio Preto. A Adriana tem um grande conhecimento sobre as questões do município. A Adriana é, na verdade, a representante da indústria e do comércio aqui de Rio Preto. Por isso, Adriana, eu acho que você é a pessoa certa para dizer para a gente quais as vantagens de se investir em Rio Preto e se existem vantagens com relação à capital, por exemplo. Bom, Débora, logisticamente nós temos uma vantagem enorme. Nós estamos no entroncamento de duas das principais rodovias do Brasil, a BR-153 e a Washington Luiz. Então isso, em relação a estar na capital, não faz muita diferença. Nós estamos com muita facilidade logística. E Rio Preto tem inúmeras vantagens para os investidores. E eu costumo dizer que Rio Preto é a bola da vez. O Vale do Paraíba já aconteceu, Ribeirão já aconteceu, a região de Campinas, Sorocaba, Votorantim. E agora nós estamos recebendo realmente grandes investimentos, grandes empreendimentos em São José do Rio Preto. E a cidade está preparada? Bom, Débora, claro que com um crescimento desse, nós temos vários desafios. O principal desafio é gente. Nós temos que preparar todas essas pessoas para ocupar esses cargos todos e para crescer junto com a cidade. Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada, capacitada e motivada. Esse é o desafio da década. A vocação de Rio Preto certamente passa pela prestação de serviços e pelo comércio. Rio Preto tem características interessantes, nós temos pilares de desenvolvimento econômico muito bem distribuídos. Se a gente não depende de um pilar específico, da indústria ou do agronegócio ou mesmo do comércio, a gente está mais isento de crises possíveis. Então a gente tem que formar gente para ocupar esses cargos. Capacitação técnica é muito importante. Nós temos uma ETEC com 2.500 alunos, uma FATEC também com muitos alunos e várias faculdades e universidades sim se preocupando em formar essas pessoas. Quais são as áreas mais promissoras aqui de Rio Preto no momento? Bom, Rio Preto tem uma economia muito forte ligada à prestação de serviços, principalmente porque nós temos uma saúde muito forte que atrai muita gente para a gente poderia até chamar de um turismo de saúde, né? Que a palavra turismo parece não combinar com saúde, mas na verdade é só técnico. As pessoas vêm para se tratar, os familiares vêm junto, compram nas nossas lojas, comem nos nossos restaurantes, utilizam dos nossos serviços. A gente então atrai cerca de 1 milhão de pessoas em Rio Preto, além dos nossos 460, 480 mil habitantes. E, Adriana, de que forma esses novos empreendimentos eles podem movimentar a economia da cidade? Bom, primeiro a construção civil diretamente e depois, tendo empreendimentos como estes chegando na cidade, você estimula novos empreendedores é um círculo virtuoso que se cria, né? São novos empreendimentos, a economia da construção civil é a primeira a ficar aquecida, que gera emprego, emprego gera renda, renda gera consumo e consumo gera mais renda. Adriana, o que, na sua opinião, faz de Rio Preto a segunda cidade, a melhor cidade para se viver? Bom, nesse índice Firjan, que colocou Rio Preto como segunda melhor cidade do Brasil, leva-se muito em consideração emprego, renda e saúde. Não tem a menor dúvida que esses realmente são índices que tornam Rio Preto uma cidade muito atraente também para se investir. Mas Rio Preto é uma cidade, como eu disse, como ela tem os pilares de desenvolvimento econômico muito bem distribuídos, ela tem uma empregabilidade muito alta. A gente não tem índice de desemprego em Rio Preto.
Isso já é bom. A nossa renda per capita é alta, é quase R$22 mil o nosso PIB anual, então é alto também. E como a gente falou muito das coisas boas, eu queria agora só que você dissesse quais são os pontos falhos ou as lacunas, como você mesmo falou. O principal desafio, que hoje é a nossa lacuna, realmente é a preparação de gente para a próxima década. Eu acho que o que a gente tem que focar agora é isso. O poder público tem que continuar se preocupando, sim, em trazer novos investimentos, em ter políticas industriais. Nós temos alguns desafios como a melhoria do centro, a expansão da revitalização da área central, como a reforma do calçadão. Rio Preto carece ainda de um centro de convenções, porque Rio Preto tem uma vocação para eventos também. E depois tem outras demandas que a Associação Comercial pleiteia, né? Que é um mini distrito não só industrial, mas ligado à logística também, a internacionalização do aeroporto, a revitalização do calçadão, como eu disse, a flexibilização do horário do comércio, para que o comércio de rua possa ter mais competitividade em relação aos shoppings e poder ficar aberto até mais tarde. Mas posso te dizer que a gente está muito bem. Rio Preto tem recebido muitos investimentos de empreendedores e também do poder público. Queria até te deixar de presente o livro que a Associação Comercial fez, São José do Rio Preto Desenvolvimento e Negócios, que tem aí todos os índices econômicos de Rio Preto e que ajuda a vender nossa cidade. Os números da cidade. Os números da cidade, para mostrar como Rio Preto aí é uma cidade boa para se investir e para se viver. E Adriana, se alguém estiver assistindo a gente e pensar, puxa, eu sou uma pessoa qualificada, quais as áreas que receberiam melhor essas pessoas? Sem dúvida, a área de serviços mesmo e comércio hoje. Serviços de modo geral? De modo geral. Nós temos uma área que está se desenvolvendo muito, que ainda carece de gente, que é a área de tecnologia. Rio Preto tem mais de 200 empresas relacionadas a software, a tecnologia, por isso que nós vamos ter o Parque Tecnológico. O Partec é uma entrega importante que Rio Preto recebe agora, que até era uma luta, e isso vai atrair novas empresas de tecnologia e de software para Rio Preto. E só para a gente encerrar, a questão da sustentabilidade, como é que Rio Preto trata isso? Olha, Rio Preto tem mais área verde do que a média do Brasil. É uma cidade interessante porque as grandes avenidas elas são bem arborizadas. É claro que ainda tem muito para melhorar em relação à consciência do verde, mas nós acabamos de receber a boa notícia que foi decretada o projeto de lei da Floresta do Noroeste Paulista, que é uma área que vai ser preservada dentro do antigo IPA. E as pessoas às vezes pensam muito em sustentabilidade só como um meio ambiente. E para as empresas, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que pensar em ética, lucro, porque empresa nenhuma se sustenta ao longo do tempo se não tiver lucro. Não adianta ter hipocrisia, né? Claro. Responsabilidade social e ambiental. Hoje as empresas estão muito alinhadas em Rio Preto em relação a este caminhar. Mesmo que elas não estejam absolutamente enquadradas nesses 4 pilares, elas estão caminhando muito bem. Muito obrigada pela sua entrevista e bom trabalho para você. Obrigada. Siga dando continuidade a esse teu trabalho. Obrigada, Débora. Foi um prazer. Suzana Quintana é advogada e atual presidente da OAB em São José do Rio Preto. Aliás, ela foi a primeira mulher a assumir o cargo em 46 anos. Suzana, seja muito bem-vinda e muito obrigada por vir até aqui para esclarecer algumas coisinhas da área da justiça aqui na região para a gente. E para começar, eu já queria saber de você, existe uma cultura aqui na região do cidadão procurar a justiça? À medida que o cidadão fica mais informado, a possibilidade dele exercer sua cidadania é maior. Então hoje nós temos várias situações. A internet abriu um campo enorme para que as pessoas tenham noção daquilo que lhe é direito. A OAB promove ocasionalmente um evento chamado OAB Vai à Praça, onde advogados, de uma forma voluntária, vão em locais pré-determinados, que isso é informado à população, para tirar dúvidas, responder alguns questionamentos. A Suzana quebrou um reinado aí masculino de quase 50 anos na presidência da OAB aqui na região. Eu queria saber de você se isso é sinal de uma mudança de consciência. É um início. As pessoas hoje deixaram de ver o ser humano como homem ou mulher. Eles passaram a encarar o profissional de um modo geral. Aquela pessoa, ela, independente do sexo, ela pode fazer bons trabalhos para qualquer instituição. Suzana, Rio Preto é uma cidade formadora de bons advogados?
excelentes advogados. De um modo geral, Rio Preto tem um meio jurídico muito bom. Nós temos excelentes advogados, temos juízes, todos da carreira jurídica, promotores excelentes, todos aqui da nossa cidade. Bom, e já que você falou da internet que deu uma facilitada aí na comunicação, conta pra gente de que forma efetivamente ela tem ajudado na área da justiça. Hoje o cidadão, ele tem mais informações do que lhe é direito, do que lhe é devido. Hoje os processos são de forma digital, então o acesso é mais fácil. Você de dentro da sua casa, você com o computador, com a internet, você consegue acessar o processo no estado todo. Nem todas as comarcas estão digitalizadas, mas a grande maioria. Então se você tem um processo, um feito em trâmite perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, você consegue acessá-lo e consegue verificar a movimentação dele. Então a internet trouxe esse benefício também. E a justiça tem a ver com o fato de Rio Preto ter sido eleita a segunda melhor cidade para se viver no Brasil? A pessoa, quando ela está plena, a pessoa, quando ela está satisfeita no lugar que ela vive, ela tem os seus direitos respeitados, obviamente que isso vai valorizar a qualidade de vida. E que momento está Rio Preto agora? Em que momento ele se encontra assim na questão da justiça? Como é que é a violência? Como é que anda a vida de Rio Preto nesse sentido? Olha, eu acho que uma cidade do porte de Rio Preto, ela merece mais em termos de espaço físico da justiça. Ela merece um fórum maior, um fórum melhor, de forma que as pessoas tenham um acesso mais fácil. Houve uma promessa do Dr. Nalini, atual presidente do TJ, da criação, inclusive já é um projeto aprovado, né, da criação da vara especializada em violência doméstica contra a mulher. Isso é uma luta antiga da OAB, porque nós temos um nível muito alto de incidência de Lei Maria da Penha. Só que esses processos na área civil, eles tramitam de uma forma mais lenta que a parte criminal. Até mesmo em razão de questões burocráticas ou de estrutura funcional do judiciário. Então eu acho que Rio Preto hoje está precisando disso. Então já foi criado. Faltam alguns acertos para que ela seja instalada. Suzana, muito obrigada pela tua paciência, pelos seus esclarecimentos e parabéns pelo seu cargo. Muito obrigada pela oportunidade. Nos dá muito orgulho, viu? Muito obrigada. Estamos apresentando Rio Preto Business. O empreendimento mais aguardado da história de Rio Preto virou realidade. Georgina Business Park. São 12 torres comerciais, Hotel Hilton Garden Inn, centro de convenções, residenciais com serviços, além da Central Square com restaurantes e entretenimento. Tudo dentro de um elegante parque. Rio Preto será elevada a um novo patamar, preparando você para o futuro. Visite o stand, faça um passeio 3D e faça história junto com a gente. Georgina Business Park. Absoluto. Voltamos a apresentar Rio Preto Business. Rafael Coelho é engenheiro civil com 34 anos de experiência. Ele é expert nas áreas de construção civil, incorporação imobiliária e desenvolvimento urbano. Eu vou aproveitar o fato do Rafael ter um histórico como professor para já te pedir uma explicação. De que forma o mercado imobiliário interfere ou influi na economia de uma cidade? Bem, o mercado imobiliário, na verdade, ele vem a preencher uma necessidade humana. Você precisa morar, você precisa trabalhar, você precisa de lazer. Se você precisa morar, você precisa de apartamento, você precisa de casa ou compra um lote para construir. Se você precisa trabalhar, você precisa de um escritório, você precisa de uma edificação onde você vai colocar sua empresa ou você vai para o seu local de trabalho, ou mesmo que seja um funcionário de uma determinada empresa. Então você constrói a sede dessa empresa. Se é uma indústria, você tem que construir a indústria. Ou se você vai para um shopping center, você tem um centro de compras e um centro de lazer. Alguém fez esses imóveis, esse conjunto de imóveis, para comercializar ou para alocar. Então, quando você constrói um imóvel e ofere dele alguma renda com locação ou com venda, você está, na verdade, exercitando o mercado imobiliário. E, Rafael, como é que está o mercado imobiliário e a construção civil? Como é que está esse momento de Rio Preto? Eu vejo, assim, de médio e longo prazo, um cenário estimulante. E São José do Rio Preto, em particular, eu poderia até citar alguns dados, como a gente retirou alguns dados do próprio Secov, que é quem faz a medição dos negócios imobiliários na cidade. Poxa, nos últimos 3 anos em São José do Rio Preto, nós tivemos o lançamento de 6.500 unidades residenciais. Lançamos 700 salas comerciais. Foram vendidas 23 mil lotes
No ano de 2011, 2012, a região de São José do Rio Preto foi a que mais fez lançamentos de lotes em todo o estado de São Paulo. Então a cidade é uma cidade pujante. Veja, temos 5 shopping centers por uma população de 400 mil habitantes, você vê que é estimulante. Porque, na verdade, São José do Rio Preto acabou se tornando um polo em que as cidades circunvizinhas acabam vindo para consumir em São José do Rio Preto, para usar dos serviços de São José do Rio Preto. Rafael, como é que você enxerga a chegada de novos empreendimentos na cidade e quais seriam, assim, os atrativos para se investir em Rio Preto? E o que é que acaba ocorrendo nos grandes centros? Os terrenos começam a ficar muito caros e escassos. Você começa a investir muito em mídia para poder atingir o seu público-alvo. Você começa a ter um problema de dificuldade de identificação qual é o melhor produto em cada uma das faixas de renda. Então, como é que eu vejo o Rio Preto nesses 3 aspectos que eu citei? Primeiro, você tem comparativamente, você tem um menor custo de promoção e propaganda para chegar até o público-alvo. O segundo é a oferta de áreas em preços viáveis, preços acessíveis. Então, nós temos na região ainda uma oferta muito grande de áreas, é uma cidade que ainda tem muito para crescer. Tem muito para crescer. Eu vejo também, a cidade tem muito para crescer, mas tem um crescimento ordenado, porque desde a década de 40 e 50, Rio Preto já tem plano diretor. E, finalmente, essa questão de ter uma estratificação de produtos de acordo com a faixa de renda. Então, se a gente observar os 3 últimos anos, muito embora em quase todo o país, os produtos para as faixas econômicas tenham vendido de forma acentuada, tenha vendido assim de um percentual de participação muito maior do que as outras faixas, mas todas as faixas em Rio Preto que foram colocados produtos imobiliários venderam. E nós tivemos um crescimento pequeno na faixa E, que é uma faixa que precisa de ajuda do poder público. A classe E, né? É a classe E. Essa você não tem produto imobiliário para oferecer, para comercializar. Essa precisa de ajuda, precisa de estímulo, precisa de subsídio. Então essa faixa não cresceu muito em São José do Rio Preto. E as faixas C, B e A cresceram bastante. Então isso para o mercado imobiliário é altamente estimulante. Rafael, reconhecemos o seu lado empreendedor, mas você tem um talento nato para ser professor. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Então, por isso estou à disposição. Valeu. Eu que agradeço. Jane Jardini. Ela comanda uma empresa que está há 56 anos no mercado de colchões e tem sede aqui, em São José do Rio Preto. Os produtos que a Jane comercializa são distribuídos para o Brasil inteiro. E, Jane, eu queria saber de vocês, Rio Preto é uma localização estratégica para essa distribuição? Sim, estrategicamente colocado, porque hoje o nosso maior percentual de vendas hoje é dentro do estado de São Paulo. Então, facilita muito a logística para a gente. A empresa de vocês já existe há 56 anos aqui em Rio Preto. Como é que você viu a evolução da cidade nesses 30 anos que você acompanhou e nos 56 da empresa? Pleno crescimento, plena expansão sempre, né? É uma cidade que tem muito valor, tem características assim diferentes de outras cidades. Então a gente vê, é muito moderna. Então eu acredito que aqui tudo acontece muito rápido. Como é que você vê novos empreendimentos aqui na cidade? Como é que é a concorrência no teu setor, por exemplo? Rio Preto é muito promissor nesse aspecto. A gente busca muito sempre começar por aqui. Todas as nossas mudanças, tudo que a gente pensa em fazer, a gente sempre começa por Rio Preto, porque aqui tem um público altamente qualificado, a gente vê muitas oportunidades. Qual é a relação da cidade com os seus investidores? Como é que você vê isso? Quem chega? Como é que é tratado? Como é que se sente? Nós que recebemos assim muita gente de fora do Brasil inteiro, a gente tem a nítida impressão assim que todos saem maravilhados. Então, Rio Preto, todo mundo, você escuta, nossa, a cidade que eu gostaria de morar, a cidade que eu gostaria de investir. E isso, assim, não é só no Brasil, porque nós recebemos também muita gente de fora. Todo mundo se surpreende muito, porque às vezes tem uma visão de uma cidade do interior e ela é muito mais que isso.
Jane, para não parecer que a gente só fala de coisa boa e fica exaltando os pontos positivos, vamos falar das lacunas e das carências da sua área aqui em Rio Preto. Olha, hoje pra gente, pra nós na empresa, é uma grande deficiência assim, em gestão de pessoas. Todas as áreas reclamam deste ponto. Então, e pra gente não é diferente, tanto na área administrativa quanto na área de serviços. Eu ainda tenho um produto muito artesanal, necessita de gente, necessita de cuidados, tenho muita tecnologia, tudo de muito avançado, só que ainda eu necessito de pessoas com essa formação. Agora eu quero sua opinião não só de empresária, mas também de moradora de Rio Preto. O que torna Rio Preto a segunda melhor cidade para se viver no Brasil? Rio Preto, a gente ainda tem muita qualidade de vida, né? Rio Preto tem tudo o que a gente precisa hoje, eu acredito. Tem um povo acolhedor, tem cultura, tem diversão, tem saúde muito próspera, né? A gente tem tudo aqui na área de saúde, a gente tem muitas indústrias, a gente tem um comércio muito atuante. Olha, eu como uma boa riopretense, acredito que falta pouco, sabe? Porque Rio Preto realmente é tudo de bom para se viver. Uma cidadã apaixonada pela sua cidade. Eu sou. Jane, a gente tem esse conceito, esse pensamento de que qualidade, tecnologia, vanguardismo, a gente só tem nos grandes centros. A sua empresa vem um pouco contradizer isso, né? Muito, muito. Hoje nós não devemos nada a grandes capitais, inclusive até fora do Brasil, porque a nossa empresa hoje é altamente tecnológica, desde todos os processos, mesmo administrativos quanto produtivos, e a gente procura muito, a nossa maior missão dentro da empresa é a gente buscar muita qualidade. Nós temos tudo hoje para fazer um dos melhores produtos que se tem no Brasil. Jane, obrigada pela sua entrevista, parabéns pelo empreendedorismo. Estaremos aqui para divulgar tudo que for de bom aqui de Rio Preto. Muito obrigada, Valeu. Eu que agradeço. Dr. Dalmo é um cidadão e médico de referência em São José do Rio Preto. Ele conta pra gente como a cidade se transformou nesse importante polo da saúde no país. Dr. Dalmo, do alto dos seus 45 anos de medicina aqui na cidade de Rio Preto, eu gostaria que o senhor explicasse pra gente como é que Rio Preto se tornou um dos polos mais importantes da medicina no país, uma referência no quesito saúde. Rio Preto começou há 45 anos atrás a desenvolver tecnologias que na época só se pensava em desenvolver nas grandes cidades, nas universidades. Houve um grupo pioneiro em Rio Preto, que foi a base do atual IMC, do Instituto de Moléstias Cardiovasculares, que começou a desenvolver em Rio Preto cirurgia cardíaca. Naquela época era quase uma aventura pensar em falar cirurgia cardíaca em Rio Preto, que era uma cidade que tinha 50 mil habitantes, 55 mil habitantes, tinha 50 médicos. Mas era um grupo pioneiro, sonhador, batalhador, que desenvolveu isso aí e criou em Rio Preto, eu acho que isso foi a grande causa, criou em Rio Preto a mentalidade de medicina de ponta. Medicina de ponta significa não só a qualidade da boa medicina assistencial, como também a medicina de pesquisa e desenvolvimento. O grupo da urologia foi muito importante em Rio Preto, porque começou a desenvolver as tecnologias de transplante. Depois, com o amadurecer da Faculdade de Medicina em Rio Preto, em 67, 68, ela foi crescendo, a FAMEP foi se desenvolvendo. E hoje faz transplantes de fígado, transplante de coração. Somando-se a isso, a situação geopolítica de Rio Preto, que está bem no norte de São Paulo, mas na convergência de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, entendeu?
e pega muita gente que vem para cá. Então hoje, se a gente diz que Rio Preto tem 400 mil habitantes, não, Rio Preto tem 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, porque essa região toda converge para cá. E como é que você viu a movimentação da cidade por causa da saúde de qualidade que a gente tem aqui? O Centro Médico de Rio Preto traz para Rio Preto um número absurdo de pessoas que vêm em busca de saúde. O IMC tem 500 mil pacientes cadastrados. Desses 500 mil, só 35% são do município de Rio Preto. Os outros são de municípios vizinhos de outros estados e, às vezes, de estados longínquos. Nós temos pacientes do Amazonas, do Pará, do Maranhão, do Mato Grosso, de Espírito Santo, Bahia, de todo lado. Doutor Dalmi, o que a gente pode esperar da área da saúde aqui em Rio Preto com relação à tecnologia, a pesquisas, à medicina preventiva? Como é que vai ser assim o futuro da saúde aqui na cidade? Eu acho que o futuro da medicina em Rio Preto é muito promissor. Está vindo aí uma leva, uma nova geração de médicos que tem essa formação tecnológica já. O departamento de células-tronco, de terapia celular, que é uma coisa que está em franco desenvolvimento, não só em Rio Preto, mas no mundo inteiro. Nós temos o desenvolvimento das técnicas de tratamento de arritmias cardíacas por meio de ablação, que é uma técnica também relativamente nova, mas que está se implantando cada vez mais. E aqui em Rio Preto hoje é um centro de referência. Outra coisa que eu acho que vai ser importante para Rio Preto vai ser o desenvolvimento de centros de treinamento de pós-graduação. Em medicina, a residência médica. Eu acho que no futuro nós vamos melhorar muito. No futuro próximo? Futuro muito próximo. Vamos dizer, prazo de 5 anos, 6 anos, eu acho que Rio Preto já vai estar muito melhor em saúde do que já é hoje. Se hoje Rio Preto já é considerado bom, eu acho que daqui a 5, 6 anos vai estar melhor. Ai, a população agradece demais essa sua visão promissora da saúde na cidade. Mas isso não é adivinhação, não. Isso é baseado em então, experiência e dados. Então, por isso mesmo, é um alívio pra gente. Muito obrigada, doutor Dalmo. Obrigado, eu. Georgina Business Park apresentou Rio Preto Business.